Ah, o meu som agora aí. Som, testando som, 1, 2. Boa noite, meus irmãos. Vamos ver se chega o som aqui para mim e para vocês aí. Nós estamos tendo problema na nossa transmissão e o Márcio estava, agora sim apareceu aqui para mim. O Márcio estava tentando lá da casa dele, eu acompanhando aqui de casa, mas a gente teve pelo menos por 2 vezes problemas que não é de computador, não é de internet, até porque eu estava logado com o Márcio ao mesmo tempo através de uma outra ferramenta via internet. O Facebook caía a transmissão, mas a gente se mantinha conectado, né? Eu acredito nisso, leigo como sou, o Márcio também parece que vai nessa mesma linha, que seja alguma coisa na ferramenta Facebook. Talvez uma extra carga de transmissão nesse momento, a gente alterou aqui e vamos tentar caminhar por aqui, tá certo? Então, sei que muitos ainda estão reconectando, para muita gente também isso é uma dificuldade, né? Sai, depois ter que voltar. Eu estou dando esse tempinho aí para que os irmãos retomem conosco. Vamos ver se dá certo por aqui? Bem, nós vamos ouvir agora o nosso irmão Gilivânio com o nosso momento missionário. Deixa eu só ver se está tudo certo com a mídia do Gili. E vamos soltar aqui. Boa noite, irmãos, graça e paz. Não sei se os irmãos se recordam, no final do ano passado, início desse ano, na nossa igreja nós fizemos arrecadação de lacres de tampinhas e também tampinhas de garrafa. Esse trabalho foi realizado pelo Ministério Abençoados. Esse ministério é um ministério de motociclistas. Pessoas que têm o mesmo gosto, a mesma paixão, que é andar sobre 2 rodas. Eles têm como intuito servir no reino, servir as igrejas com a ação social e também fazer a obra missionária alcançando outros motociclistas. É o que nós veremos agora no vídeo a seguir. Olá, irmãos, graça e paz. Sou o pastor Marcos Vicente, presidente do Motoclube Abençoados. Somos um motoclube cristão, um grupo de irmãos crentes em Jesus Cristo. Então nós somos um ministério de evangelização que usamos nossas motocicletas para semear o reino por onde os pneus de nossas motos rodarem. Somos um ministério que tem como objetivo semear o evangelho na vida de motociclistas, pessoas que gostam e usam moto, vivendo de forma a levar e ensinar o caminho e assim fazer novos abençoados. Participamos de ações de evangelismo e evangelização, missões urbanas, ajudando a ações em igrejas locais. E também o MUPAN, o Mutirão Paulista Missionário. Somos um grande apoiador e participante do MUPAN. Algumas igrejas e cidade já tivemos o privilégio de estar e foi de grande edificação e testemunho. Como motoclube estamos e entramos e também frequentamos ambientes que usualmente a igreja não alcançaria, tampouco entraria. Temos 2 hashtags que balizam a nossa visão e missão. O primeiro hashtag é Sal Fora do Saleiro e o segundo hashtag Abreviando o Retorno do Rei. Nós acreditamos e praticamos o que diz o versículo bíblico de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em
todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Somos um grupo de crentes que vive o Evangelho fora do ambiente de quatro paredes, semeando o Evangelho, e desejamos que assim nosso Senhor Jesus Cristo retorne logo. Maranata, Jesus. Também como motoclube participamos e desenvolvemos ação social. Chamamos um acróstico, ASAS, um acróstico, que é Ação Social Abençoados, visando a arrecadação de gêneros alimentícios, higiene, roupas e outros itens, como por exemplo, edredons, cobertor, fraldas, entre outros itens, onde essas doações já pudemos entregar no nosso Lar Batista de Criança, Recanto dos Avós e também na Cristolândia, entre outras instituições. E diante dessas situações de catástrofes e pandemia que nosso Brasil tem vivido, temos sido o braço social da nossa CEBESP, da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, ajudando na coleta, organização e distribuição de alimentos. Situações essas como deslizamentos de morros, alagamento de regiões e o Covid-19. Sempre oramos a Deus que queremos ser instrumento em suas mãos para abençoar vidas. Temos conosco que o abençoado é quem abençoa. E quem não abençoa é porque nunca experimentou o que é ser verdadeiramente abençoado. Irmãos, o tempo não nos permite dar alguns depoimentos e testemunhos. São inúmeros, pessoas impactadas e confrontadas com a sua maneira de viver e ver o reino de Deus e ver o Evangelho. Queremos ter, sim, uma base do Abençoados em cada associação do nosso estado e dessa forma termos um alcance e propagação muito maior no Evangelho das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuarmos agindo em favor da obra missionária no nosso estado de São Paulo e também orando por missões. Junte-se a nós. Onde o amor alicerce pontes aos outros. Meus irmãos, estou voltando. Agora foi erro meu, tá? Eu esqueci de desmutar o meu microfone. Eu estava dizendo nesse tempo aqui que, devido a esses problemas que nós estamos tendo, eu vou mudar um pouquinho a ordem de culto, vou deixar o momento de oração um pouco mais para o final, e também o vídeo das mensageiras que queríamos apresentar, nós vamos fazer isso mais para o final, se houver condições, tá? Se não, na próxima transmissão, próximo culto, a gente traz aqui também aos irmãos, tá bom? Vamos lá então, meus queridos, eu quero trazer vocês a palavra do Senhor, nós vamos meditar juntos no texto bíblico. Deixa eu colocar o meu rascunho aqui perto de mim, trazer para você o tema da mensagem desta noite e juntos meditarmos no que o Senhor traz para nós. O tema da mensagem de hoje que eu trago para vocês é
o tempo de cantar chegou, ok? O tempo de cantar chegou. Vamos antes orar a Deus? Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu nome. Louvado seja, Pai, pelos nossos lábios, pela vida de cada um de nós. Neste momento, pedimos ao Senhor a condução deste culto, deste momento, na nossa vida e também na vida dos irmãos que estão assistindo, Pai. Obrigado também pela vida do Márcio, Pai, que tem se empenhado e tem nos auxiliado. E hoje, com algumas dificuldades que tivemos, ó Pai, precisamos interromper algumas vezes, mas nos ajude a partir de então, Pai, para que o Teu nome possa ser glorificado, para que possamos transmitir aqui a Tua palavra. Ó Deus amado, quero também pedir perdão pelos meus pecados. Por favor, que eu possa fazer agora a entrega da Tua palavra com clareza aos meus irmãos, que ela transforme a mim e também a cada um dos meus irmãos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém. Orei com a tela, com o tema no vídeo aí, mas não tem problema. Irmãos, hoje nós vamos falar de um tema, de uma situação que vai envolver muito mais os casais. Por isso, deixa eu sugerir algo aqui para você. Se você estiver assistindo este culto agora aí na sua casa com o seu marido, e você puder sentar perto dele, se você puder estar perto da sua esposa, do seu marido, eu vou orientar, eu vou pedir para que você assista essa mensagem com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. Essa mensagem, ela tem esse sentido, esse alvo, a família, os relacionamentos, Contudo, muitas vezes quando a gente vê algum vídeo para casal, alguma mensagem um pouco mais voltada aos adultos, normalmente nas mídias é colocada uma frase assim: tirem as crianças da sala. Não tem problema, hoje não precisa nada disso. Nós vamos trabalhar aqui no livro Cântico dos Cânticos. É um livro muito interessante, mas falaremos numa linguagem saudável, de uma maneira muito tranquila, assim como o Pai colocou para a gente aqui na Santa Escritura, e nós queremos transmitir aqui a mensagem do Senhor a todos vocês. Eu me lembro, e voltado para o tema desta mensagem, eu me lembro de uma canção, não sei quantos vão se recordar, o nome da canção é O Cravo Brigou com a Rosa, mas não é aquela canção popular, cantada muitas vezes até pelas crianças. Tem uma música cantada pela cantora Claudete Soares. É dito aí que a letra é do Jorge Benjor, mas também cantada desde 1960 aí por Claudete Soares, um samba rock, e também por um outro grupo chamado Sandália de Prata. E ele tem nessa música, O Cravo Brigou com a Rosa e Quem Chorou Fui Eu. E aí num trecho ele vai falar exatamente isso: o tempo de cantar chegou, tipo, chega de briga. É a hora de mudar as coisas, é hora de a gente verificar o tempo de renovação, tempo de cantar. E é usada na letra dessa música, e quem conhece vai se lembrar, é usado exatamente um trecho do livro bíblico, Cântico dos Cânticos, e que nós vamos ver aqui também. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso, e por isso o tema aborda desta maneira: o tempo de cantar chegou. Antes de falar do texto em si, deixa eu falar de alguns receios que muitas pessoas têm acerca do livro Cântico dos Cânticos. É um livro que ele muitas vezes acaba sendo deixado de lado, porque as pessoas acham que é um livro erótico. As pessoas acham que ele apenas pode ser lido em retiro de casais, em reuniões restritas, ou mesmo em preparação dos noivos para o casamento, Mas a gente sabe que não é bem assim, não é verdade. Até porque lá em 2 Timóteo,
o capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 17, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, disse o seguinte, 2 Timóteo 3, 16 e 17: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Bem, sendo assim, nós temos condições plenas de desenvolver aqui a leitura deste livro, porque foi inspirado por Deus. Tá? A restrição que muitos têm no livro do Cântico dos Cânticos, é o melhor dos cânticos, né? Acontece porque algumas pessoas consideram o livro apenas como uma leitura erotizada. O livro tem, sim, alguns pontos que reflete a intimidade do casal, de uma relação até mesmo sexual do casal, mas não é só isso que o livro tem. Há também ensinos de como lidar no relacionamento a dois, como agir diante das dificuldades, o tratamento ideal do amor entre um marido e a sua mulher. Bem, eu vou me basear também com a ajuda do pastor David Merck. Ele é pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de Atibaia, também professor no Seminário Palavra da Vida, e ele tem um site chamado exatamente Palavra e Vida, e ele comenta exatamente que esse medo de falar do Cântico dos Cânticos vem desde muito tempo. Ele escreveu o seguinte lá no seu site a respeito de São Jerônimo, um religioso antigo aí também. Ele dizia o seguinte: São Jerônimo se assustaram, ele e outros comentaristas da época, se assustaram tanto com seu conteúdo escancaradamente sexual, que sugeriram que ninguém o lesse antes dos 30 anos de idade. Mas nada é mais normal do que uma palavra divina sobre o mais importante dos relacionamentos humanos. Deus fala, sim, sobre amor e paixão e não gagueja. Isso são as palavras do David Mark, pastor e professor que fala sobre esse assunto, palestra sobre casais, e a gente viu muito disso nas pregações dele e contribuiu para essa mensagem. Bem, alguns também tentam cristianizar a leitura do livro, para tentar amenizar essas informações, esse relacionamento de casal que o livro apresenta, colocando ali o amado nos textos do cântico, como sendo Cristo, e a amada como sendo a igreja, ela sendo a noiva. Sim, há pontos que é possível isso, e a gente consegue perceber isso, mas não todo o livro. Deus certamente concedeu um presente para a humanidade ao falar de amor. O prazer vem de Deus e nós precisamos também abordar isso. No entanto, só não podemos deturpar isso que tão precioso, tão divino que Deus nos deu e fazer uma leitura ou uma análise sobre o relacionamento a dois da forma como o inimigo quer. O Satanás, ele usa de informações sobre o relacionamento íntimo do casal para tornar isso uma imoralidade. Mas o dom perfeito de Deus, que vem do alto, dos pais das luzes, como nos ensina Tiago, ele sempre vem do próprio Deus. Tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Deus. O amor é assim. O prazer no relacionamento a dois vem de Deus. E a gente precisa aprender como Deus quer que nós nos relacionemos. Como Ele quer que você se relacione aí com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido que está aí ao seu lado também. Ok? Bem, dito isso, nós vamos à leitura do texto bíblico. Assim, só mais uma questão, Por que não falar disso? Algumas pessoas têm medo de falar disso. Ou a gente fala da forma como Deus quer,
da maneira como a Bíblia orienta, ou a gente vai ser inundado pela enxurrada de informações que temos recebido diariamente falando sobre essas coisas de um modo errado. Né? Sexualidade, ela está à tona em todo tempo. Né? A gente ouve isso nas músicas, a gente ouve e vê isso nas novelas, a gente percebe isso nos comerciais, vemos isso sendo ensinado para as nossas crianças na escola, vemos essas informações chegarem até mesmo em livros infantis, desenhos infantis, onde os personagens agora estão cada vez mais com uma sensualidade exagerada, desenho infantil. E a gente fica com receio de falar disso dentro da casa de Deus, usando a palavra do Senhor. Pois bem, nós vamos tratar sobre o assunto. E espero que Deus fale ao teu coração, edifique a minha vida e a sua vida também. Abra a tua Bíblia aí, em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, o versículo 6. Nós vamos ler inicialmente até o versículo 11. Cântico dos Cânticos. Vou dar um tempinho, tem gente que nem sabe onde está esse livro, né? Está lá no Velho Testamento, meu irmão, minha irmã, um pouquinho depois de Salmos, de Provérbios, Eclesiastes, e aí temos ali Cântico dos Cânticos, tá bom? Capítulo 1, versículo 6, nós vamos ler até o verso 11. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Não me fiquem olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Conte-me, você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho, onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Se eu não souber, serei como uma mulher coberta com um véu, junto aos rebanhos dos seus amigos. Se você, a mais linda das mulheres, se você não o sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com os colares de joias. Faremos por você brincos de ouro com incrustações de prata. Ok? Tá aí o trecho, um pequeno trecho, nós vamos ver pelo menos uns 2 ou 3 trechos desse livro e tratar aqui do assunto proposto. Bem, a gente olhando para esse trecho, a gente percebe aí exatamente a relação entre um casal, uma mulher que passa por algumas dificuldades, e nesse trecho nós vemos exatamente uma busca da mulher pelo seu amado, querendo ter informações sobre eles, mas ao mesmo tempo ela tendo um cuidado em como fazer isso. Okay? O versículo 6 é exatamente isso. A dificuldade apresentada pela amada diante de não poder cuidar de si mesma ou das suas próprias coisas. Algumas vezes no relacionamento isso acontece também. A mulher acaba tendo várias tarefas e grandes dificuldades de ter um tempo para si, para suas coisas, assim como nós vemos aqui no texto, a amada, né, que foi colocada para cuidar da vinha de outros, enquanto da sua própria vinha ela não teve oportunidade de se cuidar. Essa mulher, essa amada aqui, o texto nos informa, né, a sunamita, ela busca esse reencontro com o seu amado, entendido aqui como Salomão, e ela tenta isso de uma forma pacífica, ela não quer ser agressiva nesse relacionamento. O seu modo de agir tem que ser bem pensado, bem refletido, para não maltratar, não magoar ou desagradar o seu amado. Mas ela precisa da reafirmação
do seu cônjuge, do seu amado, né? Aqui ainda eles não estão casados, eu vou falar disso daqui a pouco, mas ela precisa dessa reafirmação. Assim como maridos, as nossas esposas também aguardam a reafirmação, tanto elas querendo oferecer para a gente, quanto nós a elas. E há uma busca por isso, assim como nós estamos vendo nesse texto aqui. Para que ela não faça a coisa de maneira errada, ela vai dizer o seguinte: por favor, me diz onde você faz pastar o seu rebanho, porque eu preciso encontrar com você, mas eu não quero sair por aí como sai qualquer mulher, ou como as prostitutas agiam na época. Então ela toma um cuidado, porque se ela sair debaixo do sol para procurar o marido, o seu companheiro, né, o seu amado, e proteger a cabeça com o véu, ela poderia ser confundida com uma prostituta. A Bíblia tem outros trechos que falam sobre o assunto. Lá em Gênesis capítulo 38, o versículo 14, a Bíblia diz o seguinte, e aí eu já explico, eu tenho dois textos aqui para vocês. Gênesis 38, 14 e Provérbios capítulo 7, versículo 10. Vamos ao primeiro. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar, e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá fosse crescido, ele não lhe tinha sido dado em casamento. Ok? O que acontece aí? Os irmãos que nos acompanham na quarta-feira, passamos não faz muito tempo pela leitura de Gênesis 38, em que Tamar, a nora de Judá, ela tinha sido prometida aos seus filhos em casamento, um morre, a lei pedia para que o outro irmão casasse com ela, para dar a posteridade ao nome do irmão, mas há uma recusa por parte de Judá, simplesmente porque ele interpretou as coisas erradas. Ela simplesmente se veste, sabendo que Judá ia passar por uma estrada, ela se veste como uma prostituta cultual, que na época existia muito, ou seja, colocando um véu sobre a sua cabeça. E é exatamente isso que a amada, lá no livro dos Cânticos, a personagem, a Sulamita, ela não quer fazer. Ela fala: bem, marido, ou amado, né? Eu sempre falo marido, mas nesse momento ainda é amado, preciso guardar isso, tá? Me fala onde faz pastar as suas ovelhas. Eu não quero sair por aí de maneira qualquer e fazendo as coisas erradas, né? Ela tem esse cuidado. Também o Provérbios capítulo 7, 10, lá fala sobre uma mulher também que toma esse ofício de prostituição cultual, e a mulher vem então ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração, né? Inclusive eu estou falando essa palavra, né? A gente às vezes tem o cuidado de usar essa expressão, mas a própria palavra traduz dessa maneira. Nós temos o texto bíblico assim. E ali no capítulo 7 de Provérbios, é uma mulher que é adúltera, ela tem isso como um ofício, tenta enganar os mais novos, os jovens, pelas ruas e praças, tentando arrastar para dentro da sua casa, se oferecendo e dizendo: olha, meu marido foi viajar, vamos oferecer carne de sacrifício a Deus aqui juntos, tipo, eu estou prestando um culto, não estamos fazendo nada errado, mas na verdade é algo totalmente errado, seria uma prostituição que ela estaria cometendo e enganando alguns jovens diante disso. Bem, a Sulamita, amada em Cânticos, não quer agir assim. Ela simplesmente toma todo o cuidado para fazer a coisa do modo certo. Contudo, quando a gente leu o versículo 8, lá no versículo 8, as amigas, as mulheres de Jerusalém, elas vão dar orientações, vão dar conselhos para essa mulher que quer reencontrar, que quer a reafirmação do seu marido. E o versículo 8 vai dizer: se você, a mais linda das mulheres, não sabe, siga a trilha das ovelhas. Faça suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Exatamente aquilo que ela tomava cuidado para não fazer, está sendo orientada para fazer. Vai lá, vai atrás dele, né? Porque você não se veste, coloca um véu na sua cabeça e vai lá atrás dele.
Eu olho para isso e vejo exatamente a desinformação de muitas mulheres na busca da mesma reafirmação do seu amor, da sua paixão, do seu relacionamento pelo marido, e às vezes acaba tendo informação errada. Simplesmente ouve quem não deveria ouvir, sendo que nós temos a própria palavra de Deus que também nos orienta a isso. A gente ouve pessoas na TV dizendo e dando orientações que não tem nenhuma ligação, nenhum direcionamento da parte de Deus. E aí muitas mulheres acabam seguindo essas orientações, fazendo a coisa errada e prejudicando ainda mais a sua situação. Por que não ouvirmos, por que não buscarmos a palavra de Deus para poder sermos orientados acerca das coisas e do relacionamento a dois, daquilo como Deus deseja? Quando nós chegamos então no versículo 9, ali tem uma interferência de Salomão, do amado. E aí ele vai falar: comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Como são belas suas faces entre os brincos e os seus pescoços com os colares de joias. Ele quando age, quando então dá voz, dá a resposta à sua amada que o procurava, ele faz com jeito. Ele estabelece aí a comunicação, parando com toda a interferência, com todo o ruído que estava existindo no relacionamento e que estaria atrapalhando a relação do casal. Olha a maneira como ele faz. Ele faz isso com elogios, tratando a mulher de uma forma totalmente singular. Nós precisamos, homens, maridos, nos relacionamentos, nos aproximarmos com as nossas esposas, com as nossas mulheres, sendo mais comunicativos. A mulher tem a necessidade maior do que nós para o diálogo. E nós precisamos exatamente não permitir que a informação, ou melhor, a desinformação aconteça no nosso relacionamento, que venham outras pessoas e tomem a nossa voz, tomem o nosso posto, o nosso papel. Nós precisamos criar essa comunicação e deixar esse canal aberto dentro do relacionamento. Cada vez que nós não participamos disso, não fazemos isso, vai sim ser dado ouvido a pessoas de fora, a quem não era para se dar ouvido. Vemos exatamente que pelo restabelecimento dessa comunicação entre o casal, houve mudanças. A gente olha para o versículo 11, inclusive as mulheres de Jerusalém, que antes estavam dando palpites, orientações, simplesmente baixou a poeira e agora elas passam a falar de uma maneira diferente, que é o versículo 11. Faremos para vocês brincos de ouro, com incrustações em pratas. Elas passam então a perceber que o homem tomou o seu lugar, o seu papel, e agora elas falam de maneira diferente, respeitando o relacionamento desse casal. É interessante isso, olha só que bacana. O livro de Cânticos conta histórias de um relacionamento a dois, que pode ser muito, muito útil para o meu relacionamento, para o seu relacionamento, para as nossas famílias, ao invés de a gente buscar informação lá fora. Vamos ler mais um trecho desse livro? Eu quero pular um pouquinho e dar uma lida agora no trecho do capítulo 2, do versículo 8 até o verso 14. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, o versículo 8 até o versículo 14. Escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Apareceram flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos.
as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se e venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba, que está nas fendas das rochas, nos esconderijos das encostas dos montes, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Antes de continuar aqui, e sabendo que o texto usa maneiras, linguagens diferentes para lidar, né, poético, né, minhas irmãs, não vá chamar o seu marido ou comparar o seu marido a uma gazela, ele não vai ficar muito contente, tá? Isso é a forma e a poesia do povo na época, né? Também homens, não vá chamar ou comparar a sua mulher a uma égua, né? Como nós vimos há pouco aqui no versículo 9 do capítulo 1, porque também a sua esposa não vai ficar feliz quanto a isso, tá? Mas ali ele fez, comparando a égua, colocando ela de uma maneira singular, que ela realmente era incomparável, porque nas carruagens do faraó só haviam cavalos, e havendo uma égua no meio, ela seria única. Então foi uma maneira que ele encontrou de trabalhar e de fazer demonstrações de que realmente ela era singular. Agora aqui no capítulo 2, quando a mulher fala, olha meu marido, o meu amado, eu falando marido de novo, né? Olha o meu amado, ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas, é como uma gazela. É até cômico, é até interessante ver o modo como ela trata, né, e ela fala do marido, pelo menos para nós, no tempo de hoje, com toda a bagagem, cultura ocidental, mas é assim que ela fala sobre ele. Ele está com saudade dela. Ele simplesmente vem feliz, saltitante, pulando para o reencontro com a sua amada. Bem, para eu não ficar toda hora confundindo essa questão de marido, deixa eu fazer uma explicação, abrir um parênteses aqui e você vai entender melhor. Até o capítulo 4 do livro de Cântico dos Cânticos, existe aqui uma relação entre noivos, pessoas que estão prestes ao casamento, que se encontram, reencontram, mas que ainda não consumaram o matrimônio. Mas exatamente a partir do capítulo 4, a gente percebe que isso vai se alterar no livro. E no capítulo 5, versículo 1, o texto que nós lemos lá, diz o seguinte: entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Ali então, depois de eles se reencontrarem, depois haver estabelecer o matrimônio, aí sim eles passam a ser vistos no texto do capítulo 5 em diante como marido e mulher. Mas na história, o livro aqui, a gente entende que até o capítulo 4 é uma relação de pessoas, de noivos, né? Que têm desejo, que têm a sede de reencontro, de ver um ao outro. Assim, então, voltando no capítulo 2, a gente pode perceber que houve um primeiro encontro onde a sulamita, a amada, foi até o marido. E aí ela passou um tempo com ele, exatamente lá no 2, versículo 4, você que está com a Bíblia aberta aí vai poder reparar isso, né? Houve um banquete, onde eles estiveram no salão de banquete, talvez do palácio do real, e um encontro fabuloso, vamos imaginar aqui a luz de velas, né? E eles estavam juntos ali, mas passaram um tempo separados, ficaram distantes. Aí no versículo 8, exatamente, ela está na sua casa agora, em que o livro vai nos contar aí em outros trechos, provavelmente ao norte, no Líbano, né? E ela está na casa dela e ela consegue perceber a aproximação do amado. Ele está chegando, né? Que saudade dele. Olha só como ele vem alegre ao meu encontro. No versículo 9,
do capítulo 2, né, ela está olhando de dentro de casa para fora e percebe que ele está espreitando, ele procura ter um contato visual com ela. Né? Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pela janela, espiando pelas grades. Eu fico imaginando essa cena, né? Aquele namorado sedento por ver a sua namorada, a sua noiva, a sua companheira, né? E querendo ver se ela já se ela já ouviu, né? Ele chegou, se ela percebeu ele ali. Não é um espiar, né? Imoral, mas é o desejo pelo reencontro, assim como ela expressou um desejo, sendo até colocando expressões íntimas ali no versículo 6, agora ele está tentando ver novamente essa amada dele. Mas aí, versículo 10 até o versículo 14, a gente tem essa busca do amado pela sua amada, do noivo pela sua noiva, e parece que existem alguns impedimentos. Então ele faz o convite a ela. Versículo 10, levante-se, minha querida, minha bela, venha comigo. Veja, o inverno já passou, acabaram as chuvas e já se foram, apareceram as flores na terra e o tempo de cantar chegou. Agora é tempo de a gente renovar, é tempo de a gente se ver novamente, né? Fiquei tanto tempo aí, uma estação aguardando você, e agora a gente precisa se reencontrar. A gente precisa deixar para trás esse tempo perdido. Né? Mas alguma coisa acontece que essa mulher, ela talvez por sua timidez, alguma coisa que a retraiu, fez com que ela se escondesse, que ela não fosse tão rápida quanto ele desejava. E aí o versículo 14 vai dizer que ela está como uma pomba nas fendas da rocha, no esconderijo, nas encostas do monte. Mostre-me seu rosto, eu quero ouvir sua voz. Mas essa mulher, ela está escondida. E aí eu quero pensar com relação a isso também para os casais, principalmente você já casado, né? Você que tem a sua mulher, porque às vezes acontece isso, meus amados, no relacionamento a dois, né? Onde há uma retração, há um momento em que um busca e o outro não busca, e como que a gente vive isso, o que a palavra fala acerca disso, como a gente pode lidar com isso, né? A gente vai agir como aquela personagem que a gente viu nos filmes ou na novela? Não. A palavra de Deus mostra para a gente exatamente como viver um relacionamento a dois, né? É interessante que a gente não tem exatamente aqui o motivo pela qual ela se retraiu, talvez uma timidez. Lá no início, no capítulo 1, a gente percebe na leitura do versículo 5 que ela tem uma questão, ela tem uma dificuldade em que as pessoas a desprezam por conta da cor da sua pele, porque ela ficou mais escura, e ela fala isso lá no versículo 5, mas aqui a gente não sabe o porquê. E ele está tentando dialogar, conversar com ela. Olha, já passou o tempo, é tempo de renovação, o inverno foi embora. O tempo de chuva, o tempo de sequidão, de coisas frias, passou. Tudo está florescendo, tudo está se renovando. Vamos renovar também o nosso relacionamento. O homem faz isso com carinho. O homem faz isso com delicadeza, carinhosamente, né? Não é de forma ríspida, né? Não é cobrando de qualquer maneira a todo custo. Não é isso que ele faz aqui. Deixa eu compartilhar com você um outro trecho da palavra de Deus, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 7. 1 Pedro 3, 7, nós somos ensinados assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratam-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Nós precisamos tratar as mulheres com carinho, com delicadeza.
Essa mulher está retraída, essa mulher está se escondendo. E o camarada, o amado, está falando: minha pomba, apareça, minha pomba, minha querida, não se esconda, olha, os passarinhos estão cantando. Ele vem com sutileza, não é com aspereza que você vai conseguir tirar a mulher do seu esconderijo para ter um relacionamento a dois. Não é dessa maneira, a Bíblia não ensina assim, né? Alguns momentos no relacionamento a dois nós precisamos desenvolver ou refazer a arte da conquista. Você vai ter que conquistar de novo a sua mulher. É isso que a palavra vai ensinando aqui, é isso que nós vemos nesse texto, né? Mesmo falando para quem já contraiu matrimônio, nós precisamos lembrar também daquilo que Paulo já ensinou. Paulo também fala acerca do casamento. E aí a gente precisa dar uma olhadinha no que ele diz lá, um texto também, muitas vezes não dito, não lido no meio da congregação, mas nós vamos ler ele aqui. Olha só o texto de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Vamos falar desse assunto. 1 Coríntios 7, versículo 5. A orientação bíblica é a seguinte: não se recusem um ao outro, exceto por consentimento mútuo e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois se unam de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. É assim que a palavra nos ensina. Já me deparei com pessoas que quiseram guardar esse texto bíblico exatamente para fazer dele uma cobrança. Onde está mesmo aquele texto que fala que não pode haver recusa da parte do cônjuge? Me lembra aí o endereço, pastor, eu quero saber disso, né? Há muitas vezes no relacionamento, por uma das partes, normalmente, mais naturalmente, pela parte do marido, uma busca sensual. Quanto, na verdade, o texto ele está falando sobre uma busca consensual. Palavras parecidas, né? Há quem faça uma busca sensual e há quem faça uma busca consensual. O Paulo está dizendo aqui que, na verdade, essa questão do relacionamento, da intimidade do casal, ela deve ter uma busca consensual, não uma busca sensual. Uma busca em que haja consentimento mútuo, ok? É isso que o Paulo está dizendo aqui. Deve ter ajustes de opiniões, de sentimentos. O relacionamento deve ser gratificante e satisfatório para ambos, não é só para uma das partes. É isso que nós somos ensinados da palavra de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Essa questão não se resolve, meus queridos, numa queda de braço. Essa questão da intimidade, do relacionamento, não se resolve com birrinhas. Essa questão não vai se resolver com constrangimentos, com incompreensões. É com consensualidade. Busque com jeito ajustar as coisas dentro do seu relacionamento. Lá no capítulo 2 de Cântico dos Cânticos, nós não lemos o versículo 15, mas o versículo 15 vai dizer assim: apanhe para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. No relacionamento, muitas vezes, são criadas, são colocadas raposinhas para estragar exatamente a vinha, que vai trazer muita coisa boa para o relacionamento, para o casal. Mas se você não souber tirar essas raposinhas que estragam as vinhas, elas vão conseguir fazer o trabalho de estragar o relacionamento, estragar a sua vinha. Então, você mesmo não pode ir contra o seu próprio relacionamento e você mesmo fazer brotar algumas raposinhas dentro da sua vinha. Pense, a palavra de Deus nos dá orientação quanto aos nossos relacionamentos também. Ainda me utilizando do Novo Testamento e dos ensinos de Paulo, eu quero compartilhar com você aqui o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 3 até o versículo 8. Nós já estamos caminhando para o final. 1 Tessalonicenses 4,
no capítulo 4, versículo 3 ao 8. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, e eu vou abrir um parênteses aqui, não me chame de herege, tá? Mas que neste assunto ninguém prejudique seu irmão, ninguém prejudique seu esposo, ninguém prejudique sua esposa, nem dele ou dela se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, queridos casais, Deus deseja que os nossos relacionamentos sejam edificantes. Deus é criador do amor, Deus é criador do prazer, né? Ele quer que nossos relacionamentos sejam edificantes, alegres e prazerosos. Contudo, ele exige que isso seja em santidade. E é possível. O amor entre um homem e uma mulher é uma dádiva de Deus e nós não podemos deixar que isso seja destruído pelo inimigo ou mesmo por atitudes erradas da nossa parte. Essa é uma das áreas que atualmente o inimigo vem atuando fortemente. A destruição do relacionamento a dois, prejudicando a intimidade do casal, exatamente para minar a família. E isso tem acontecido por diversas vezes. Mas Deus deixa a sua orientação. Deus ele deixa a sua palavra, mesmo num assunto tão delicado, muitas vezes evitado, que pode gerar um certo desconforto em um e outro, mas é melhor que você fique um pouquinho desajeitado, um pouquinho desconfortável com um assunto mais delicado do que você ver destruída o seu lar, a sua família e o seu relacionamento. Tem muito mais coisas em Cântico dos Cânticos, mas que o tempo não nos permite tratar, apontar. Eu espero que tão em breve a gente faça mais leituras deste belo livro e vejamos exatamente pontos que possam contribuir com os nossos relacionamentos. Eu quero ainda terminar com mais 2 textos da Palavra de Deus, ali no Novo Testamento. O primeiro deles em Hebreus capítulo 13, 4, Hebreus 13, 4 e depois Mateus 19, 6. Hebreus 13, 4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Mateus 19, 6. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. É isso, meus irmãos. Ou a gente fala desse assunto da intimidade do casal, do relacionamento a dois, como a Bíblia nos orienta, ou a gente vai continuar deixando que a novela dite os moldes para as nossas famílias. Vamos deixar que as escolas ensinem como é a intimidade a dois aos nossos filhos. Vamos deixar que os desenhos, os comerciais, revistas, jornais, na internet, tudo isso faça esse trabalho. Deus, ele é perfeito. Ele busca nos orientar e trazer para a gente o seu ideal, aquilo como ele quer que seja. E se a gente tiver paciência, cuidado, vontade de ouvir a sua palavra, a gente vai perceber que é possível, através da palavra de Deus, viver um relacionamento prazeroso, alegre, diante de uma santidade da maneira como Deus quer.
Eu espero de verdade poder voltar a falar desse assunto, falar a você, ajudar você no seu relacionamento, mulher, para que você possa agir de maneira correta, buscando orientação na palavra, não dando ouvidos a quem não entende disso. Busque na palavra de Deus orientação a isso. Tem o Ministério de Mulheres Cristãs em Ação que deve tocar nesse assunto entre as irmãs, que deve sim falar sobre isso, deixar assunto aberto para essas coisas, é importante, né? As meninas mais novas buscar orientações com as irmãs mais velhas e aprenderem com ela, como Paulo orientou para que Timóteo falasse sobre isso. Os maridos precisam ser pacientes com as suas esposas, não forçá-las, não constrangê-las, tratá-las com carinho, saber que são as partes mais frágeis no relacionamento, como a Bíblia assim nos ensina. Mas, irmãos, precisamos caminhar, precisamos nos alimentar mais da palavra. Repito, é uma área que o inimigo tem atuado firmemente. Ele quer destruir as famílias e colocando exatamente o dedo no relacionamento e na intimidade do casal. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a palavra dele possa nos trazer edificação, que toda a glória seja dada a Deus. Amém? Vamos orar com o Pai. Deus amado, obrigado por esta noite, obrigado pela oportunidade de falar aos meus irmãos. Louvo, agradeço ao Senhor pela esposa que tenho, pelo relacionamento que nós temos. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos permitido, ó Pai, experimentar na intimidade do nosso lar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ensina a viver uma vida a dois de acordo com a Tua palavra. Pai, por favor, não deixa, Pai, que sejamos atacados, minados por informações extra-bíblia. Nos ajude, ó Pai, a abrir os olhos para a leitura da Tua palavra e enxergar a Tua vontade expressa, ó Pai, claramente aqui para nós. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo. Restaure os casamentos, ó Pai, desajustados, os casamentos que estão sendo destruídos, Pai. Por favor, Deus, e os teus servos consigam atentar para isso, que deixe, ó Pai, de pensar e de querer uma vida imoral dentro dos seus casamentos. Pai, por favor, Deus, repreenda todo aquele, ó Pai, que está vivendo uma vida adúltera entre o teu povo, Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Que se preserve o leito conjugal puro, como lemos aqui na tua palavra, Deus. Por favor, Deus, que haja arrependimento naqueles que vivem esse tipo de situação. Pai, eu rogo e suplico ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Preserve, Pai, a nossa juventude para que eles possam iniciar seus relacionamentos de um modo correto, de acordo com a Tua palavra, Deus, que eles atentem também para os Teus mandamentos, Pai, que não haja a fornicação no meio do Teu povo, Deus, mas que possam aguardar, esperar, ó Pai, da maneira como o Senhor tem ensinado o Teu povo, que não sejamos influenciados, ó Pai, por tendências mundanas, Pai, mas que Teu Santo Espírito seja o nosso guia, a Tua palavra, ó Pai, norteadora para as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Ó Deus, o Senhor sabe com que intensidade eu falo com o Senhor e com que tristeza nós temos visto isso caminhar e crescer no meio do Teu povo, Deus. Por favor, haja, Pai, por misericórdia, no meio da Tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, queridos. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Eu vou trazer aqui aos irmãos, nossos queridos irmãos do Ministério do Louvor, para que assim a gente possa bendizer o nosso Deus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para louvar e exaltar o santo nome do nosso Deus. E quero te convidar, vamos louvar a Deus, no Deus do impossível. Tudo é possível graças a Ele. E realmente nós possamos estar aqui para adorar nosso Deus e que sabemos que no nosso momento de fraqueza é Ele que nos fortalece e realmente nós somos totalmente dependentes dEle. Então vamos louvar com toda a alegria do seu coração e vamos nos entregar com o nosso ser e alma. Amém? Vamos louvar então.
Vamos cantar o hino do HCC 200. Meus irmãos, esse é o período de louvor do início. Eu estou corrigindo aqui para o louvor que foi trabalhado para o momento final de culto. Amém, glória a Deus. Vamos cantar o hino do HCC 223, Alegres Adorai. Que realmente nós não possamos ter vergonha de louvar o nosso Senhor e que nós possamos cantar em alta voz ao nosso Deus, tá bom? Vamos louvar então. Ok, glória a Deus. HCC, louvamos ao nosso Deus. Eu disse que compartilharia com os irmãos o momento de oração ao final. Deixa eu trazer aqui para vocês. Sabemos que, até por conta de muitos desajustes que tivemos, já estamos com um horário um pouco mais avançado, mas deixa eu trazer para vocês os nossos motivos de oração, tá bom? Bem, nós temos um primeiro motivo de oração, pedido da nossa irmã Fabiane, que pede oração pela família da nossa irmã Marta Paciani, a irmã nossa da Igreja Batista do Centenário, e ela teve o luto ali na sua família, e da sua sogra, o nome dela, deixa eu só cobrir aqui, o nome dela é Guilherma. Então nós vamos orar pela nossa irmã Marta também, por toda a sua família. A Meire também pede pelo casal Neide e Newton. Também é mais uma outra informação, irmãos, infelizmente de luto, que nós recebemos. E ela pede também, a irmã Meire, pela senhora Idalina, que quebrou o pé. Nós temos um outro pedido de oração, que é da irmã Zezé, pela saúde do senhor Joaquim e pela Maria. Depois nós temos o pedido da irmã Grace Rosdaibida, agradece por sua cura e pede também por sua família. Temos mais outro slide aqui de oração, é o pedido da nossa irmã Rosalina. Ela pede oração pela sua família, e hoje nós tivemos aqui, acompanhando também nosso momento de oração, irmão Tiago. Faz tempo que a gente não vê, saudades, viu, meu querido? Deus o abençoe também.
Eu faço aqui também, coloco junto aos irmãos o pedido de oração pela vida do irmão Lorival e da Francine. Se eu não estou enganado, essa semana eles completam aniversário. Acho que o Lorival é amanhã, se eu não me engano. Eu sempre confundo um pouco essas datas, mas já fica aqui o nosso agradecimento a Deus pela vida do nosso irmão Lorival e também pela vida da sua filha Francine. Temos depois ainda o pedido da nossa irmã Nádia Espósito, pede pelo seu irmão Rafael, que passará por procedimento cirúrgico. Essa informação nós tivemos na semana, tá? Então, na verdade, eu não tenho atualização, saber se ele já passou ou ainda passará, mas segue as nossas orações por sua vida. Nós temos também o pedido de agradecimento a Deus da Carla pela vida do seu pai, também do seu sogro, o senhor Geraldo, o pai dela, o senhor José, que já estão em casa, e pede também, a irmã Carla pede também pela sua família. A irmã Ciene, filha da nossa irmã Suzy, pede pela restauração do seu pai, pede por seu reencontro com Cristo, no caso, o reencontro do pai, né? E pela saúde da sua mãe, a irmã Suzy, que esteve envolvida com várias questões durante a semana e pede oração por isso, tá bom, a irmã Suzy? A irmã Maricélia pede pelo seu vizinho, seu Joaquim, é um vizinho que está com leucemia, pede pela saúde dele. A irmã Marinha pede pelo seu irmão Antônio e também pela sua família. Então, como dissemos, são alguns pedidos que nós captamos nos cultos semanais e que estamos trazendo também aqui para que a igreja possa orar, tá bom? Eu vejo aqui ainda no nosso chat a Francine informando que também será aniversário da Nara, verdade. Sempre quando comemora o da Francine, já houve até festa juntos aí, né, celebrando ali os anos de vida da Nara. Nara também, que Deus lhe abençoe, viu? Grande abraço para você também, tá bom? Inclusive, mais agora, na época de pandemia, de quarentena aí, por conta do uso do Facebook, às vezes a gente tem lembrado aqui. Se foi o seu aniversário nessa semana que passou, nos comunique, fale para nós, para a gente agradecer a Deus também por sua vida, né? Você fazendo aniversário também nessa semana que entra, nos comunique também, e a gente quer colocar a sua vida em oração e agradecer a Deus pelos anos de vida que Ele lhe tem dado, tá bom? Nós vamos orar agora, meus irmãos. Peço que você nos acompanhe em oração, feche seus olhos e vamos falar com o Pai. Bendito Deus, santo e eterno Senhor, nós estamos em oração diante do Senhor, pedindo pelos nossos irmãos, pelas nossas vidas e crendo, Pai, que o Senhor escuta as nossas orações. Deus, quero pedir agora pelo Rafael, irmão da Nádia, seco a vida dele, pelo seu procedimento, ó Pai. Não sabemos ao certo se ele já passou por essa etapa ou se ainda passará, mas o Senhor conhece. Peço que o Senhor o acompanhe também, ó Pai, com a vida e com a saúde da irmã Nádia, que não esteve muito bem nesse final de semana, da Expósito. Por favor, Deus, continue acompanhando ela, para que vá bem a sua saúde física e também a sua saúde espiritual. Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida do seu José, também do irmão do seu Geraldo, porque o Senhor os levou para as suas casas e cuidou deles. Estivemos aqui, ó Pai, orando por estas vidas e o Senhor tem ouvido as nossas orações e o Senhor atendeu a esses pedidos também. Ó Deus, eu quero te pedir também pela vida da Ciene, pela vida da irmã Suzy, pela vida do seu pai, pela restauração da vida dele, também física e espiritual, por esse reencontro com o Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais ele se firme nos teus caminhos, Pai, para a glória do teu nome. Sei com a saúde da irmã Suzy, ó Pai, ajudando ela em cada nova decisão,
em cada dificuldade, ó Pai, que ela tiver que passar. Ó Deus, sei com a vida do Senhor Joaquim. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Pai. A irmã Maricela pede por ele, pelo vizinho dela. Ajude, ó Pai, a vencer essa batalha. Você também com sua família, cada um dos seus familiares. Ó Deus, eu peço também pela vida do seu Antônio, irmão da nossa irmã Marinha. Sei com a vida deste homem, Pai, por favor, ajude ele, Pai, nas suas dificuldades. Ó Deus, peço também pela vida e pela família da irmã Rosalina. Ser com o Tiago, ser com o Daniel, ser com a Fran, ser também com a esposa do Daniel, Pai. Ajude também os filhos do Tiago, ser com a Rosalina ali, com cada um dos seus familiares, Pai. Pai, agradeço pelos anos de vida que o Senhor tem dado ao irmão Lorival, à irmã Francine, à irmã Nara, ao Tom, que também Tomás fez aniversário agora, Pai, na semana que passou. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. Obrigado por estas vidas que nos ajudam a louvar, a bendizer o teu nome. Ó Deus, eu quero te pedir também para que o Senhor acompanhe e console a irmã Marta Paciani, a sua família, seus filhos. Por favor, Deus, que o teu Santo Espírito console e conforte a cada um dessa família, Senhor, por favor. Pai amado, você também com a família da Neide, do Nilton, pelo luto também, Pai, pela dona Neide, pedido da nossa irmã Meire, Pai, da mesma maneira, console e conforte ali, Deus, que a tua igreja, que os teus servos por esta terra sejam também usados em teu nome para ministrarem esse conforto. Deus, você também com a dona Idalina, a senhora Idalina, que quebrou o pé. Sabemos que já é uma senhora de idade, ó Pai, que por isso perde aí um pouco da sua liberdade, de poder andar, ó Pai, de poder lidar com as suas rotinas. Por favor, ajude ela, Senhor. Também dê paciência aos seus familiares para o cuidado com ela. Deus, eu peço pelo Senhor Joaquim, pela Maria, pedidos da nossa irmã Zezé, pedidos da minha mãe. Ajude esse casal, Pai. Sabemos da dificuldade que eles têm tido. Sê com a saúde deles, Pai. Restaura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos com a irmã Rosdaibida, Pai, por sua cura. Louvamos a Ti, ó Pai, por agir na vida da nossa irmã. Pai, continue agindo também na vida da sua família, Pai. Continuamos a orar por ela, pelos seus familiares. Por favor, acompanhe-na onde ela estiver. Ó Deus, eu te agradeço. Sabemos que apesar das dificuldades que tivemos hoje, o Senhor tem estado conosco. Nos permitiu chegar até aqui e anunciar a Tua palavra. Pai, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, do Ministério de Milovade, do Márcio, que acompanhou a gente na primeira etapa hoje, sua família também. Abençoe-os, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oro por mim e pelos meus irmãos, em nome do Teu Filho, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu voltar aqui. Meus queridos, olha só, então eu estou devendo para vocês e as nossas queridas, preciosas mensageiras, o vídeo de vocês. Eu vou transmitir aqui na primeira oportunidade, prefiro que seja no domingo também, podemos acompanhar com a maior parte da igreja. Nós teremos para os irmãos da diretoria uma reunião, que sabemos que o tempo já está avançado, mas nós queremos tratar de alguns assuntos que está relacionado com a volta do culto presencial. Precisamos já pensar, tratar disso e posteriormente trazer aqui uma resposta aos irmãos, à igreja. Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Nós vamos fazer o possível para que todos sejam informados, né, das diversas maneiras que encontrarmos, tá bom? Teremos ainda nossas transmissões, então nos encontramos novamente aqui na quarta-feira, a partir das 20 horas, e também na quinta-feira, mesmo horário das 20 horas, permanecemos com a nossa transmissão.
tive a informação que aquela ajuda para a casa de repouso, aquelas fitinhas, né, para a aferição de diabetes, a gente passou aqui, né, até esse aparelhinho na parte da manhã e nos cultos anteriores, né, isso já está resolvido, graças a Deus, né, então já houve ofertas para isso também, aquilo que foi colhido será encaminhado para a casa de repouso, tá bom? Sobre a nosso batistério, temos atualizações da nossa campanha, então já chegamos a 18,44% do alvo atingido, nossa meta é R$16 mil, né? Então precisamos continuar contribuindo para podermos realizar mais essa etapa na nossa história. Você está sendo convidado a participar disso também, tá? Por fim, para que você possa também... não está aqui. Eu estou devendo aqui mais um slidezinho, mas nós vamos trazê-lo no próximo domingo. Tivemos bastante transtornos, isso nos desorganizou, deixou um pouquinho aquém aqui sobre a nossa transmissão de hoje. Contudo, toda honra e toda glória ao nosso Deus. Paz a todos, uma ótima semana a todos vocês. Firmem-se nos seus relacionamentos. Antes de qualquer situação, de qualquer tomada de decisão, busquem na palavra, meus queridos. Desejo paz ao coração de cada um e a cada casal, a cada família. Que Deus os edifique, que Deus os abençoe. Até as nossas próximas transmissões. Tchau, tchau.